Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Deilson Lopinho. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público, a emenda modificativa número 001/2025, de autoria da vereadora Alexandra Moreira Carvalho Gomes, que altera a redação do artigo 1º do projeto número 016/2025 para permitir veiculação de campanhas de utilidade pública e autorizar a remuneração dos taxistas pela agência de publicidade contratada da Prefeitura ao projeto de lei número 016/2025, de autoria do vereador Ailson Belarmino Barreto. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer à emenda modificativa número 001/2025. Senhor presidente, pela ordem, nós estamos com problema de sistema em razão da falta de energia, e eu não vi se o parecer, eu até dispenso a leitura do parecer, ele prima pela legalidade da emenda? Sim. Ok, então, a favor da dispensa da leitura. Tá. Coloco em primeira discussão a emenda modificativa número 001/2025. Senhores vereadores, vocês que vão nos assistir depois desse vídeo, vocês que estão aqui nos assistindo e, eventualmente, que vão assistir depois esse vídeo, hoje não estamos tendo a retransmissão dessa sessão por problemas técnicos na internet, mas aqui foi apresentado um projeto de lei que autoriza a veiculação de propaganda no vidro traseiro dos veículos que detêm, dos veículos que prestam serviço de táxi no município. E autoriza que esses permissionários recebam pela veiculação dessas propagandas no vidro traseiro dos respectivos automóveis. Eu fiz uma emenda a esse projeto de lei, que é da autoria do vereador Ailson, para que também possa ser veiculada propaganda institucional, através, claro, de uma agência de publicidade que normalmente o poder público contrata, para que sejam veiculadas propagandas institucionais. Então, na verdade, é uma complementação, eu estou aí contribuindo para esse projeto de lei, no sentido de aperfeiçoá-lo, para que também o poder público possa fazer propaganda nos vidros traseiros dos táxis. Propagandas institucionais, tipo vacinação, propagandas aliadas, claro, ao turismo, à divulgação do turismo. Então, ações como saúde, educação, que possam ser divulgadas e veiculadas através desses permissionários, de acordo com a lei federal, que autoriza essa veiculação, e, claro, autorizando o poder público também a ressarcir, a pagar os permissionários por essa divulgação. Então, peço aos vereadores que votem a favor dessa emenda, porque ela complementa o projeto de lei que já está posto na casa. Dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, a emenda modificativa número 001/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Deilson Lopinho. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público ao projeto de lei número 016/2025, de autoria do vereador Ailson Belarmino Barreto, que autoriza a veiculação de propaganda de comércios locais no vidro traseiro dos veículos de táxi no município de Quissamã. Garante integral remuneração aos permissionários e dá outras providências.
Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer do projeto de lei número 016/2025. Os vereadores concordarem, permaneçam sentados, que forem contra, se levantam. Aprovado. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 016/2025. Dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto de lei número 016/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopim. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público ao projeto de lei número 023/2025, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 1.000. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 023/2025. Os vereadores concordarem e permaneçam sentados, que forem contra, se levantam. Aprovado. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 023/2025. Dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto de lei número 023/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. Vai ter meu voto a favor. É um projeto de lei que pede abertura de crédito adicional especial na monta de R$ 1.000, para pagamento de carta, que imagino que seja e deve ser para pagamento de correspondências. Então, meu voto a favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopim. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público ao projeto de lei número 024/2025, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 3.362,50. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 024/2025. Os vereadores concordarem e permaneçam sentados, que forem contra, se levantam. Aprovado. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 024/2025. Dou por encerrado a discussão. Solicito o primeiro secretário que faça chamar nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. Um projeto de lei que pede a essa casa autorização para abertura de crédito no valor de R$ 3.362,50, apesar de enxergar aqui que está havendo um remanejamento desse recurso, tirando da manutenção das unidades de saúde para pagamento de tarifas bancárias, vai ter meu voto a favor, porque pagamento de tarifa bancária é devida. Se não pagar, complica a contabilidade da saúde. Então, vai ter meu voto a favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopim. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça sorteio para a oratória.
Vereador Luan Buiú. Vereador Cássio Reis. Vereador Adeilson Lopim. Vereador Alexandre Moreira. Vereador Ailson Barreto. Vereador Ítalo Pacheco. Vereador Luciano Peçanha. Vereador Marquinhos Mariquita. Foi? Com a palavra, vereador Buiú, Luan Buiú. Bom dia a todos, vereadores, vereadora, público aqui presente. E iniciar a minha fala parabenizando, né, o dia da enfermagem ontem, a todos os enfermeiros. E por incrível que pareça, temos um gigante aqui, né? O Antônio Carlos, o museu, como é conhecido pela população, que é um gigante na área. Deus te abençoe, museu, e continue, que com certeza você vive buscando cada vez mais, né? Aprender e fazer, que com certeza é algo que está no seu coração e que você deseja. E que minha irmã também é enfermeira. Eu fico muito feliz e parabéns a todas as enfermeiras, tanto do nosso município e de todo o Brasil, todo o mundo aí, né? São pessoas que se dedicam a cuidar de outras pessoas. E respondendo também ao vereador Marquinhos Mariquita, né, que foi uma demanda solicitada a semana passada em relação ao transporte das pessoas que trabalham em Macaé direcionado ao Parque de Tubos. Consegui falar com o representante da Macaense. Ele pediu para fazer todo esse levantamento em relação ao problema que já existe, que é para o Parque de Tubos, né, em relação aos trabalhadores, mas qualquer outra demanda que existir, que se a gente combinar, até quarta-feira ele vem buscar em mãos o ofício solicitado por todos os vereadores dessa casa em relação a esses problemas. Ele me garantiu que vem com o representante geral da Macaense aqui. Uma parte, vereador. Sim. Só te agradecer pela contribuição, procurar o gerente da Macaense para estar dando essa viabilidade aos nossos ilustríssimos trabalhadores de Quissamã, que precisa trabalhar domingo, sábado, feriados. Eles vão ter essa tranquilidade, que sabem que vai ter o direito de ir e voltar. Obrigado. Sim. E vamos assinar todos os vereadores juntos, que nós vamos sair. A casa sai fortalecida e quem sai ganhando são todos quissamanhenses. Que não vão soltar esse horário, outras pessoas sabendo que tem, pode ir para Macaé, fazer suas compras, passear, ou fazer o que quiser, médico, qualquer coisa assim. O que quiser fazer, shopping, tem horário. Obrigado pela contribuição. Sim. E em relação também à demanda que o vereador e presidente da casa, Mazinho, fez em relação ao Morro Alto, já comuniquei a ele também, e ele pediu que qualquer uma outra demanda que existir, que a gente oficialize e assine, e ele vai vir buscar aqui na casa, junto com com outro representante da empresa. Tá? E muito obrigado, por hoje é só. Com a palavra, vereador Cássio Reis. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente, todos vocês que nos assistem através do TV Câmara, o meu boa tarde já. Iniciar aqui de forma carinhosa saudando minha amiga Luísa, que está aqui presente, Vitor Vascão, também Antônio Carlos Museu, não é isso? Um grande profissional do município de Quissamã, e aí muito bem lembrado aqui pelo nosso amigo Buiú, dia da enfermagem, e aí através de você, Museu, que eu tive, né, a honra de, no nascimento dos meus filhos, você estar presente como grande profissional, e obviamente tantos outros que fazem parte, né, desse trabalho lindo. Então, parabenizar, reconhecer, muito bom ter a presença aqui, é importante que participem, que nos tragam demandas, né, obviamente que
existe todo um contexto de enfermagem dentro e fora do município, mas que a gente possa sempre estar aqui sendo uma ferramenta de discussão para a evolução, porque vocês merecem. Parabéns a vocês e todos os profissionais. Dar aqui também meus sentimentos aos familiares do nosso Nilo Davan, Nilo, com um companheiro de partido, um cara que há muitos anos participou ativamente da política do município, durante muitos anos participou. Então, aqui o nosso reconhecimento nesta casa, sempre levando um abraço carinhoso aos familiares, mas Nilo certamente faz parte da história do município de Quissamã, parte da política, então que Deus conforte todos os familiares. Saudar aqui nosso Assis também muito participativo na política. Obrigado por ter vindo, Assis, importante essa participação. Bom, falar aqui também, justificar a minha ausência na semana passada. Eu fui a uma agenda na Secretaria Estadual de Turismo. Como todos sabem, o Gustavo Tutuca, que é o deputado estadual e atualmente secretário de Turismo do Estado, graças a Deus, um trabalho de sinceridade e lealdade, nós temos uma grande parceria, e estivemos na Secretaria de Turismo do Estado, conversando com o secretário, falando do momento do município, reafirmando parcerias, né, como já citei aqui algumas vezes, no ano passado, para a nossa exposição agropecuária acontecer, o Gustavo Tutuca foi um grande parceiro, né, vendo parceiros e outros conhecidos que trabalham no segmento, que fazem esses vínculos com os municípios, para que os eventos aconteçam. Então, ele foi extremamente importante para a exposição do ano passado. E lá fomos falar de possíveis novos eventos para o ano de 2025. Entendemos a importância e a prioridade da saúde, da assistência, da educação, mas entendemos também que para um comércio fortalecido, para o lazer das pessoas, nós precisamos fazer com que os eventos aconteçam em nossa cidade. E lá podemos falar, né, novamente da exposição, que é um dos maiores eventos do município, que aquece o nosso comércio, que movimenta de forma geral, e o Gustavo já reafirmou seu compromisso de estar aí ajudando o município de Quissamã e até expandindo os caminhos, criando mais possibilidades, através de outras secretarias de Estado, mas também, né, em outros caminhos que ele pode estar encontrando, pelo Ministério do Turismo, enfim. Então, nós já conversamos lá da exposição, cogitamos a possibilidade de um festival gastronômico no município, também com essa parceria com o Estado. Já tivemos aqui, no ano de 2023, o projeto Verão Tô no Rio, que é um projeto da Secretaria de Turismo, que eu já solicitei também que esse projeto seja direcionado ao município de Quissamã. No ano de 2023, somente 8 municípios do Estado receberam esse projeto. Nós tivemos a honra de estar entre esses. O Tutuca nos reconheceu como um parceiro, obviamente, mas também como um município que tem potencial turístico que precisa ser incentivado, estimulado. Então, falamos um pouco disso, mas também falamos com o Gustavo Tutuca, deputado, e pedimos a ele algumas agendas essas, como, por exemplo, na Secretaria de Saúde do Estado. Então, a gente está aguardando aí para, nos próximos dias, a gente ter essa agenda. Tiveram lá presente o prefeito Marcelo Batista, a vice-prefeita Sabrina, tivemos também outros 2 secretários, o Arnaldo, né, para que a gente pudesse aí falar, obviamente, do turismo, que é a pauta específica da Secretaria, mas também outros como a saúde, falar de teto MAC, que é algo que a gente precisa estar articulando aqui para evoluir no município de Quissamã, enfim. Então, só para justificar minha ausência, estava na cidade do Rio fazendo esses movimentos. Falar também aqui que estive na cidade de Carapebus. Eu costumo dizer que tão importante quanto o bom andamento do nosso município é o andamento das cidades vizinhas, porque tudo isso tem impacto na região, seja no sentido da geração de emprego, seja no funcionamento da saúde. O museu está aqui e pode falar bem disso. Nós aqui somos afetados diretamente com a questão de saúde, porque os municípios vizinhos usam da saúde do município de Quissamã. Então, estive lá com o Moisés, que hoje é o chefe da Casa Civil, Moisés Tavares, com o Paulinho Cueca também, que é secretário vereador, com o Carlos César, que é secretário de administração, fazendo um pouco desse bate-bola, principalmente dessa questão de saúde, mas falando de forma geral, né, de caminhos importantes que a gente precisa estar alinhado, independente, né, da realidade de cada município, independente do lado político que cada um pensa. Acho que nessa hora a gente tem que pensar como um grupo. Estou aqui me organizando. Na quinta-feira vou estar com o prefeito Elbert em Macaé também falando disso. Pegar os caminhos com o Elbert das qualificações profissionais. O Elbert tem aí com muita frequência liberados cursos de qualificação para a população de Macaé. Hoje existe uma secretaria de qualificação profissional, que inclusive o vereador Buiú esteve lá presente, o vereador Ítalo também aqui levantou a questão da qualificação profissional. O Lopinho sempre martelou, né, nessa pauta, por ser um conhecedor da pauta, por ter vivenciado esse mercado.
Então, também, além da ida em Carapebus, que, obviamente, a gente faz essa troca de informação, mas, óbvio, Macaé, que é a nossa referência de geração de emprego. Então, estarei também na quinta-feira conversando com o prefeito Elbert, buscando essas possibilidades. Nós sabemos que a cidade vive, sim, um momento de dificuldades, e aí nós podemos falar, seja financeira, seja de geração de emprego. Então, tudo que venha potencializar possibilidades, a gente precisa estar buscando. Tive recente, na Fox Treinamentos, conversando com o Vicente da Fox, a gente precisa criar possibilidades. Para mim, a palavra é essa. Nós temos uma prefeitura que, por melhor momento que ela viva, ela não vai gerar emprego para toda a população de Quissamã. Por melhor momento que seja do comércio, nós não vamos gerar todos os empregos no comércio de Quissamã. Então, a gente quer buscar caminhos, parcerias e, obviamente, com a nossa região fortalecida, os municípios vão ter aí mais possibilidades. Bom, falar também aqui só do Dia das Mães, uma comemoração extremamente importante, né, data que a gente não pode deixar de comemorar. Tive o prazer de comemorar com minha avó, com as minhas tias, que são mães na minha vida, primas, enfim. Mas também falar da programação que houve, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, teve um cinema lá no auditório, teve a Banda União Quissamoense ali na Praça Mário Moreira, para poder comemorar pessoas tão importantes na vida da gente. E aí eu posso falar da minha, né, que é minha grande referência de mulher forte, excelente profissional, dedicada não só à sua casa e aos seus filhos, mas aos que te cercam, né? Então, essa é a força da mulher, essa é a força das mães. É impossível a gente não reconhecer aqui nesta casa tamanha a importância que as mulheres e as mães têm na vida da gente. E aqui, para concluir, só falar também da Macaé Cup, essa competição que aconteceu ali na nossa cidade vizinha, que nós tivemos o prazer de ter 4 ou 5 categorias, não sei exatamente, do projeto USP, que é do Davi Magno, mas também do Força Jovem, que é do Johnny, lá de Santa Catarina, levando nossas crianças e jovens a participar de uma competição extremamente gigante, que você pode ver desde o sub-7, sub-8, até os jovens de 16, 17 anos participando. O Buiú estava lá com o filho dele, pôde presenciar. Eu estava lá com meu filho, meu goleirão Bento, que chegou na final, e vou falar para vocês, que emoção poder vivenciar esse fato, né? Primeiro, aqui no início da minha fala, falei do nascimento dos filhos da gente. Eu pude, nesse final de semana, viver uma emoção que não tem explicação. E isso é o esporte. O esporte faz com que a gente se conecte com outras pessoas. O Bento falou dos amiguinhos dele de time como irmãos. Ele tem hoje um carinho pelo tio Davi, tio Mano e tio Maicon, que não foi só pelo ensinamento da técnica do futebol. Foi o afeto no momento de insegurança, foi um conselho de como ele podia evoluir, e que foi essa festa linda que eles fizeram lá nessa final. Jogaram a final contra o Flamengo, um time tradicional, que sempre vem forte nas competições, e não foi diferente. Que lá nós tivemos nossos questionamentos à arbitragem, né, que o time de Quissamã estava 2-2, fez o 3-2, e a arbitragem anulou um gol sem muito sentido. Foi uma revolta de todos nós, mas a gente que, como é dito pelas outras cidades, a gente é tratado como da roça, eles acham que a gente é menos, mas nós fomos lá, mantivemos firme. Foi para os pênaltis, meu goleirão Bento pegou 2 pênaltis, mas o esporte ensina isso também, que nem sempre vamos vencer, né? E assim, foi um momento de tristeza, sim, mas de muito aprendizado, né? Então eu quero aqui reconhecer ao Davi pelo projeto USP, a todos os profissionais envolvidos, porque além do tio Maicon e do tio Mano, tem também a tia Fabiana, que é minha prima, Fabiana Marins, que fez um trabalho de psicóloga com todos esses jovens, que estava lá na final, mas principalmente a todos os pais que se dedicaram a esse projeto, porque era uma rifa, era um movimento que fazia, e tem mais vindo por aí, porque o projeto USP continua, e assim, como eu já falei inúmeras vezes aqui, é o esporte de Quissamã crescendo. Através da Secretaria de Esporte, nós tivemos notícias positivas com relação ao Bolsa Atleta, a gente tem o USP acontecendo, a gente tem o projeto do Johnny em Santa Catarina com Força Jovem, a gente tem o Jason com Kickbox, que teve inúmeras medalhas, teve o Joelson, que foi citado aqui pelo vereador Ítalo, também, que trouxe inúmeras medalhas, o Anderson com Jiu-Jitsu. Então nós temos um potencial esportivo gigante, e que a gente possa, sessão após sessão, estar trazendo aqui essas notícias. Então um abraço a toda a equipe do USP, dizer que eu tenho muito orgulho de você. Bentão, meu filho, orgulho. Uma boa tarde a todos, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Adeilson Lopinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, amigos vereadores, vereadora. Boa tarde, os ouvintes da TV Câmara. Boa tarde ao público. Satisfação muito grande estar aqui hoje. Louvo a Deus por esta oportunidade. E gostaria de aproveitar essa oportunidade, cumprimentar aqui o ex-vereador Luiz Jacil, acho que até foi embora, ao Buguim, e os demais, que Deus possa abençoar vocês sempre, e que sempre vocês venham ter o êxito de estar nessa casa para presenciar os nossos debates, nossas falas, que isso é muito importante para a população. Eu estarei aqui ontem, dia 12, que é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem. No nome de Raquel Moreno, queria estender a todos, enfermeiros, técnicos, todos envolvidos na saúde, que sempre está na linha de frente para poder estar dando as primeiras assistências, a pessoa que chega ali doente, enfermo, que precisa dos primeiros cuidados para depois passar pelo médico. Então, meus parabéns. A Raquel, ela é uma pessoa bastante experiente, conhecida há 11 anos, que ela vem trabalhando no município, atuando no CAPS, no hospital, com muita dedicação. Então, parabéns a você, Raquel. E, em teu nome, eu estendo a todos os enfermeiros, que Deus possa assim, dar a vocês sempre assim, essa paciência, essa dedicação, esse dom de estar cuidando de pessoas, que é muito importante. Muitas das vezes, na linha de frente, chega uma pessoa que pouco destemperado, nervosos, e vocês sempre com profissionalismo, sempre dando o melhor de vocês para os pacientes. Também não posso deixar de falar, Cássio, que foi muito emocionante mesmo, quando eu ouvi o seu filho, e vendo você mais no coração, quase saindo para fora do peito, juntamente com a família. Então isso é muito importante, o carisma do pai, né, a presença do pai, da mãe, porque muitas das vezes só a mãe que leva fama, né? De boa mãe, TTT. O pai também sofre também com o filho. E muitas das vezes a gente não é também lembrado e nem valorizado. Então, parabéns a você, cara. Você é um excelente pai. Sou suspeito de falar por causa do grau de amizade. Mas parabéns, não só você, mas Marcelo Reis, que eu pude ver ali também. Você foi esperto, você levou um grupo ali para poder vibrar. Isso é importante, né? Esse incentivo aí de estar sempre levando o apoio ao seu filho e todos ali que incentivaram o seu filho mais além. Gostaria aqui, senhor presidente, de fazer uma colocação. Eu andando pela cidade, e não é só em um bairro, mas é na cidade inteira. Eu pude presenciar esses cabos de internet caídos pelo chão, modo Bangu, como se a cidade não tivesse lei, ou como se a cidade não tivesse alguém que pudesse fiscalizar essas empresas que entram em Quissamã, ganham o seu contrato, né? Tanto ali telho público e telho particular. Então, eu gostaria de estar criando um projeto de lei que toda empresa que ganhar esse contrato, ou aqueles particular que cede a sua internet, que exigem deles, porque a empresa que perde o contrato, ela sai e ali fica aqueles cabos pendurados. Vem outras empresas e vai só colocando cabos. Vai colocando cabos como se não tivesse responsabilidade com a segurança de um pedestre, com a segurança de uma criança ou de um idoso que passa pelas calçadas. Eu pude ver muitos cabos e muitas reclamações dos moradores de Quissamã. Então, gostaria, tá, de estar fazendo, talvez, essa indicação e que ela vire um projeto de lei que exija dessa empresa que tenha a responsabilidade. Se essa empresa chegou, né, ou a que vai sair, que seja fiscalizada e que exijam que elas arrancam, já que a empresa que entrou não pode usar aquele cabo, então que a empresa que entrou, que perdeu o contrato, que tirem aqueles cabos,
que a empresa próxima que chegar encontra os postes limpos, porque eu acredito que toda empresa ela paga uma taxa também, que seja lá para a companhia de eletricidade, enfim, para a prefeitura, eu não sei. Então, que viemos ter essa dedicação, essa preocupação, porque muitos idosos andam pela calçada, criança, e até mesmo também eu já vi, né, pessoas de bicicleta andando pela calçada, e a gente não pode deixar que as coisas ela andam de qualquer jeito no município, porque temos pessoas para poder fiscalizar essas empresas. Quer dizer também, senhor presidente, que no sábado, dia 10, eu e Marcelo Mourão tivemos ali em São João de Meriti, conversando com o deputado Luciano Vieira, uma pessoa que eu conheci. Além de ser novo, mas o cara tem uma grande competência, um deputado federal. Fomos recebidos com muito carinho, muita dedicação. E ali eu vim com algumas propostas para a cidade de Quissamã. E saí dali muito satisfeito. Uma delas, né, como o meu amigo Cássio Buiú, tem falado em termos de qualificação, de curso para essa cidade. Porque o povo, eles não podem esperar somente de prefeitura. Aqueles que têm o caminho aberto para poder incentivar a nossa juventude com curso de qualificação, que cada um corram atrás, né, dos seus conhecimentos, e não só trazer o curso e fazer, depois largar essas pessoas de mão. Até então, eu sempre gostei, os cursos que a gente traz para a cidade, sempre está pegando na mão das pessoas, levando até a empresa, onde tem a contratação, levando eles para poder estar empregando essas pessoas, para que eles possam ter um caminho e ter uma diretriz. E também não posso deixar de falar sobre a minha indicação, que já está nessa casa, não foi lido hoje, até a pedido, porque, infelizmente, eu acho que não estava sendo transmitido, da reforma da quadra do Matias, que está bastante debilitada, está bem destruída, pedindo ali ao governo que possa dar uma olhada por Matias, aquela quadra onde muitas pessoas utilizam para poder fazer prática do seu esporte, outras usam para poder fazer um exercício, cuidando da sua saúde. Então eu peço, tá, ao poder que possa estar olhando para o bairro Matias, e também está nessa casa uma indicação que eu fiz para que o governo olhe para a sinalização do nosso município, inclusive de quebra-molas. A gente sabe que eu mesmo, às vezes a gente vai chegando à idade, muitas vezes a gente não está enxergando, às vezes está escuro o lugar ou não tem uma iluminação legal, a gente acaba subindo na lombada e acaba trazendo desconforto para quem está dentro do carro. Então, eu gostaria de pedir, né, que a Secretaria de Mobilidade Urbana, que possa poder estar olhando com carinho, peça ao secretário de Obras, Junicelli, peça ao prefeito, que dê uma olhada com carinho e que vamos trazer a melhoria para o nosso município em Quissamã. Senhor presidente, por hoje é só, e que Deus possa estar abençoando a nossa cidade, Quissamã. Com a palavra, a vereadora Alexandra Moreira. Paz e bem, cumprimentando a todos, a vocês que nos assistem através da TV Câmara, que vão nos assistir depois desse vídeo, cumprimentar aqui as pessoas que estão aqui no plenário assistindo essa sessão, de forma especial, o suplente vereador pelo Partido Liberal, o Assis Barcelos, e hoje aqui também, no nosso auditório, está o Antônio Carlos Museu, que é um enfermeiro, e cumprimentando você, Museu, eu cumprimento a todos os profissionais de enfermagem, que nós celebramos no dia 12 de maio, o Dia Internacional do Profissional de Enfermagem, e você, além de um grande profissional, é uma prova de que a educação liberta. E eu tenho muito orgulho da sua trajetória, você que agora, inclusive, está fazendo, vereadores, está se aperfeiçoando, está fazendo pós em
inteligência artificial aplicada à enfermagem com o uso de robótica. Então, é muito gratificante para nós, principalmente para mim, que tenho idade para ser sua mãe, né, de ver esses meninos brilhando e levando o nome de Quissamã para fora da nossa cidade, de forma positiva. Muito obrigada pela sua presença aqui. Hoje, dia 13 de maio, dia em que se celebra a abolição da escravatura, e já falei aqui, falei na semana passada, o maior crime perpetrado contra a humanidade. Em 1888, mais de 700 pessoas foram libertas. Mas nós sabemos, e a história nos ensina, que mais de 4 milhões de pessoas foram escravizadas. E a escravidão é o pior crime cometido contra a humanidade, onde o ser humano explora outro ser humano com finalidade econômica. Então, é o momento para a gente celebrar a Lei Áurea, mas também para refletirmos sobre todas as formas veladas de escravidão nesse país e no mundo. Eu começo aqui chamando a atenção para a arrecadação e dizer que não foi enviada essa casa certidão dando conta da arrecadação do mês de abril. Nós já estamos no dia 13 e até o dia 10 do mês subsequente é obrigatório o envio para essa casa da certidão dando conta da arrecadação do mês anterior. Mas sabemos que a arrecadação nesses primeiros 3 meses de 2025 foi maior do que a arrecadação nos primeiros 3 meses do ano de 2024. Mais de 5 milhões foram recebidos a maior pelo nosso município. Então, não há que se falar em queda de arrecadação. Bom, ainda assim, a situação financeira do município está caótica. Isso quem disse foi o próprio prefeito Marcelo Batista e sua vice, Sabrina, em um pronunciamento público na rádio. Disse, inclusive, que vão ser feitos ajustes, mas até agora o atual prefeito e sua vice não explicaram o quanto herdaram de rombo da gestão anterior. E sabemos nós, e aqui vou exibir certidão do SADPEM, dando conta de mais de 711 milhões em dívida, e, por consequência, o nome da prefeitura surge no CALC. E o CALC está para a prefeitura, assim como o Serasa está para o cidadão comum. Então, além das dívidas, a Prefeitura de Quissamã está inscrita no CALC, uma certidão do Tesouro Nacional, que também vai ser exibida na edição desse vídeo. Bom, em pronunciamento, pelo menos até onde li na matéria veiculada pelo próprio Poder Público, o prefeito diz que vai detalhar a nova realidade financeira enfrentada pelo município. E disse que no último mês, e aí se referindo ao mês de março, teve uma queda de 16,8%. E aqui eu quero reafirmar que nos primeiros 3 meses desse ano, nós tivemos 5 milhões a mais do que arrecadamos no primeiro trimestre do ano de 2024. Então, nós não tivemos queda de arrecadação em janeiro nem em fevereiro. Então, a cidade continua se comportando como uma das cidades mais ricas do estado do Rio de Janeiro. Mas a verdade precisa ser dita. E o prefeito precisa vir a público dizer aonde é que está aplicando esses milhões que a prefeitura recebeu e enviar, inclusive, a certidão do mês de abril para essa casa, porque a ex-prefeita se pronunciou publicamente dizendo que saiu e deixou as contas equilibradas. Não entrando no mérito do que ela entende por equilíbrio, que não deve ser a mesma interpretação que nós temos que saber quanto foi o rombo deixado, oficialmente, porque nós sabemos que foi herdado um passivo, e passivo, leia-se, dívidas da gestão anterior. Bom, eu aqui em janeiro, dia 7 de janeiro, foi lida nessa casa, e eu fiz questão de divulgar, eu fiz uma indicação ao senhor prefeito para que fizesse todo um planejamento de contenção de gastos e de enxugar as despesas da administração pública, e também com vistas a poder equacionar e aí o déficit salarial dos servidores públicos. Eu não recebi a resposta da minha indicação, mas, ato contínuo, foi criado 108 cargos, 2 secretarias, várias subsecretarias, ao custo de 43 milhões ano. Só a Secretaria de Direitos Humanos
vai custar para nós, contribuintes, mais de R$1 milhão ano. E fiz também uma indicação aqui de 11% de reajuste por servidores. O que veio para essa casa foi 6,5% de reajuste, que não cobriu nem o aumento da alíquota dos servidores, que de 7% foi para 14%. Bom, eu penso que agora está na hora de rever o que foi feito no início do ano, e no meu entendimento, e agora o próprio prefeito, né, veio a público dizer que vai ter que enxugar. Então, que enxugue, começando e também acatando aqui a indicação do vereador Marquinhos de Mariquita, que sugeriu cortar na própria carne, e tem que começar pela administração pública. Dizer que na sexta-feira foi divulgado o Índice Firjan de Desenvolvimento dos Municípios. E esse estudo ele é balizador da política nacional, senhores vereadores. Não é só para o Estado, avaliou os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Ele avalia todos os municípios do Brasil. É um índice extremamente respeitado, feita por uma instituição respeitável. E todos os municípios, claro, atentam para esses indicadores, porque eles abalizam outras políticas públicas, inclusive políticas públicas municipais. E depois de 10 anos, a Firjan divulgou esse estudo de 10 anos agora. Enfim, a cidade de Quissamã, em 10 anos, caiu 17 posições. E eu explico. Em 2013, a cidade estava em 49º. Hoje, a cidade de Quissamã está em 66º, dos 92 municípios. De 49, caiu para 66, dentre os 92 municípios. Esses itens são avaliados, são educação, saúde, geração de emprego e renda. São 3 itens, com suas especificidades. A saúde de Quissamã, que foi avaliada no ano de 2011 e 2012 como a melhor saúde do Estado do Rio de Janeiro, em primeiro lugar no índice Firjan, hoje está em 53ª, 53. Nós não caímos, nós capotamos. E isso é fato. Pena que esses indicadores não chegaram ano passado, o ano das eleições. Porque nós ouvimos, durante anos, no governo da ex-prefeita, que a cidade era premiada, era melhor nisso, melhor naquilo. Tudo conversa fiada, eu sempre falei isso. E aí, não é mentira que dure para sempre. E a verdade sempre chega. E o tempo é o melhor juiz. No item educação, Quissamã ficou em 34º lugar, perdendo para Conceição de Macabu. Conceição de Macabu, em 2023, arrecadou pouco mais de 120 milhões. E no mesmo ano, em 2023, só na educação, a gente investiu 144 milhões. Vocês entenderam essa lógica? A cidade que investiu, que recebeu o que nós gastamos em educação, ficou na frente de Quissamã no quesito educação. Mas vexatório mesmo foi o quesito emprego e renda. Quissamã está em 83º lugar, 83 dos 92 municípios. Nós só perdemos para São José de Ubá, São Fidélis, Varriçai, Japeri, Iguaba, Duas Barras, Cambuci, Trajano de Moraes e Belfor Roxo. Nós ficamos lá na lanterna, em geração de emprego e renda. E aqui foi falado sobre turismo. E essa vai ser a minha pauta principal. Porque ninguém vai sair daqui com esse resultado claudicante, tendo afundado o município, principalmente na questão do turismo, e se vender caro e enganar a população do Estado do Rio de Janeiro. Não enquanto eu estiver aqui. E os índices estão aqui para eu corroborar e afirmar o quanto nós destruímos o turismo na cidade de Quissamã, que poderia ser um índice de desenvolvimento, poderia ser um vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda na nossa cidade. Até amanhã, se Papai do Céu quiser e assim permitir. Com a palavra, vereador Ailson Barreto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadora. Eu também deixo aqui os meus pesares, né, para os familiares de Nilo Davan. A gente não tinha muito contato, mas era uma pessoa que a gente, porque estamos numa cidade pequena, é uma pessoa que a gente sempre estava na rua passando por ele, né, dando um oi. Então, dizer que Quissamã, com certeza, né, perde um filho e um político, porque ele fez
realmente um bom combate. A gente que participa de eleições, a gente sabe que colocar o nome às urnas não é qualquer um que tem esse pique, porque é um desgaste familiar, é um desgaste emocional, e o Nilo fez, né? Fez algumas vezes, e esse último ano mesmo, estava no PDT, mesmo ele com a saúde bastante fragilizada, ele colocou o nome dele à disposição. Então, dizer que com certeza o Pai do Céu está cuidando aí dele e confortando os familiares. Registrar a presença do suplente vereador Buguinho, subsecretário. Dizer que hoje, para mim, é um dia de muita alegria, porque a minha filha Sara está com idade nova. A gente não está junto fisicamente, mas nas emoções e no pensamento a gente está muito junto, né? Ela está estudando hoje, né? Então, parabenizar a minha filhota e dizer que, para mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, o que me motiva todo dia a ir à luta, o que me motiva todo dia a sair de casa, é lembrar que eu tenho 2 filhas, né? E 2 filhas generosas, 2 filhas que são muito melhores do que eu, né? Então, parabenizar ela e agradecer a Deus pela vida dela e por ter me permitido de crescer tanto com a convivência com ela, enquanto pessoa. Mencionar também que o Colégio Cinecista, no dia 12 de maio, completou 66 anos, né, de contribuição, de história nesse município. O Colégio Cinecista realmente tem uma história nesse município. As primeiras reuniões políticas aconteceram ali naquela escola, uma escola que formou gerações de professores, né? Uma escola que, além de formar gerações, ela também inclui, né? Ela tem uma educação que procura levar a quem estuda ali para o mercado de trabalho, para uma universidade. Então, uma escola que tem feito seu papel social também. Então, parabenizar toda a equipe do Colégio Cinecista. Falar também do dia da enfermagem, parabenizar todas as enfermeiras aqui de Quissamã, né? E eles são, no hospital, são elas que colocam a mão na massa, né? E eu acho muito bacana que os próprios médicos reconhecem isso, né? Que quem vai fazer esse serviço de contato é a enfermeira. Então, parabenizar todas as enfermeiras. Mencionar da minha indicação dos GIPs, aí a gente colocou que a gente pede ao Poder Executivo que possibilite, né, aos servidores, também aos cargos comissionados, a atividade física de bem-estar, como, por exemplo, acesso à academia, acesso, né, vai possibilitar, inclusive, a saúde mental, a saúde física, mas também acesso à questão de nutricionista, enfim, vários profissionais que possam estar colaborando com a saúde mental. A saúde mental hoje que está tão comprometida de todos nós, né? Parece que a gente não saiu da pandemia ainda. A gente ainda continua com um exame muito alterado, né? Então, a gente pede para o Executivo que atenda a esse pedido nosso. Mencionar também que é um pedido do prefeito para o secretário de Fazenda, e nós ouvimos isso, né? Que as certidões negativas aqui, as certidões que vêm para cá, que ela também esteja sendo descrito quais são as despesas, né? Então, ou seja, porque eu nunca falo aqui que a gente tem uma queda de arrecadação, eu falo queda de imposto de petróleo, porque se você for lá ver no portal de transparência, você vai ver, né? Mas a gente tem uma estrutura de uma cidade grande, que oferece excelente serviço, né? Então, esse dinheiro público realmente tem um retorno. Lá no hospital é um exemplo, né? Quando é atendido pelas próprias recepcionistas, né? Então, o prefeito já tem esse desejo há um tempinho, conversou com a gente, né, vereador Cássio? Outra informação, né? Que o prefeito, sim, está estudando, junto com a sua equipe técnica, os caminhos para uma redução de despesa. Mas está fazendo isso com muita responsabilidade, para que o CC5 ou o CC6 não seja impactado com
com essas reformas que vai precisar fazer por um período, né? Então, daqui a pouquinho isso está passando aqui para essa, acho que nem precisa passar para essa casa. Ele estará anunciando com muita responsabilidade, com muito diálogo com os funcionários, quais são as medidas. E é claro que ele entende que se começa no primeiro escalão, né? Então, obviamente, ele vai estar fazendo o dever de casa, mas está buscando os caminhos, fazendo estudos, porque a gente sabe que essas medidas, e ele sabe que essas medidas vai impactar a vida de cada um, né, de cada funcionário. Então, ele está procurando fazer isso com responsabilidade. Então, em breve, a gente estará ouvindo o posicionamento dele, porque com certeza estará conversando com os servidores públicos, com os cargos comissionados. Mencionar em relação também a índice de indicação, né? Eu realmente, da saúde, eu só sou curioso, né? Então não fico dando fala se eu não tenho certeza, né? Mas da educação eu não sou curioso. Pode até tentar me apequenarem, que não consegue, porque eu não vou permitir, nunca. Só se me der um tiro. Porque eu não cheguei a esse espaço com as pessoas tentando me apequenarem, não. Mas a educação de Quissamã, ela fez uma escolha, e ela sabia que esse seria o resultado. A escolha foi mostrar o que está acontecendo nas salas de aulas, das dificuldades, muitas vezes, dos desafios de aprendizagem, mediante a saída já de um processo de pandemia, que nós ficamos 2 anos. Então, nós não tivemos na nossa rede aprovação automática. Nenhuma escola vai dizer assim, porque um dos índices é a aprovação. Um dos critérios é a aprovação. E que esse critério, ele vai lá, bem alto, pesa bastante. Então, Quissamã optou por fazer o diagnóstico da realidade, né? E, a partir dali, a educação de Quissamã criou um plano de ação. Um plano de ação com reforço escolar, um plano de ação encaminhando os alunos com certa dificuldade, né, para o centro de apoio pedagógico. Então, ou seja, a educação que Quissamã diagnosticou, não mascarou com aprovação automática, como muitos municípios fizeram, e eu sou professor, eu sei que o que acontece, olha, o aluno às vezes mal respira, vamos aprovar. O aluno muitas vezes mal escreve, vamos aprovar. Por causa exatamente disso, exatamente dos critérios, né, que depois são expostos. Então, o Quissamã optou por fazer um caminho diferente. Tá? E a partir desse resultado, tomar algumas ações pedagógicas. Tá? Bom, então, isso eu gostaria de mencionar. Mencionar também em relação à banda União Quissamanhense, eu estive presente na sexta-feira, na Praça Mário Moreira, em homenagem às mães, a praça lotada, né, com um repertório muito bacana, com uma qualidade, com uma excelente qualidade, junto ali o maestro, o irmão do professor Gilmar, que está retornando para Quissamã, né? Então, parabenizar a banda por esse trabalho belíssimo, por ter nos presenteado com essas apresentações. Mencionar também que nós estamos no Maio Amarelo, né? Vou respeitar o tempo. Senhor presidente, por hoje é só. Até amanhã, se o Papai do Céu permitir. Com a palavra, vereador Ítalo Pacheco. Boa tarde a todos e a todos, público presente, colegas vereadores, os amigos que nos assistem da TV Câmara, que eu acredito que agora já está sendo passado. Quero começar parabenizando pelo dia de ontem aos profissionais de enfermagem, esses que têm total cuidado com a gente, que têm um dom de cuidar, de salvar vidas. Também dizer da indicação que eu fiz, que hoje foi apresentada na ordem do dia, mas que eu falei na sessão passada, sobre as aulas de ginástica olímpica para o município estar acompanhando essa evolução esportiva, sabendo que é uma atividade esportiva que cuida do corpo e da alma. Quero também aproveitar a minha fala aqui, nessa tribuna, para fazer uma informação de utilidade pública, né, em relação uma pauta muito abraçada pelos vereadores aqui sobre qualificação profissional,
E a gente vive num momento que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, que busca vaga, quer crescer na sua área, precisa estar qualificado. Então, por isso eu venho aqui falar que Macaé e Campos, através do Firjan e pelo Senai, estão oferecendo vagas gratuitas de qualificação profissional nas áreas Macaé, de pintor de edificações, desenvolvedor de projetos maker, instalador de sistema drywall. Em Campos, controlador de programador de produção, instalador de sistemas drywall, cadeireiro montador, assistente de produção industrial, eletricista predial, soldador de aço carbono. São oportunidades gratuitas, com inscrição presencial e preenchida por ordem de chegada. Quero dizer também que meu gabinete tem conversado com o Firjan, com o Senai, estamos organizando uma agenda junto com o prefeito Marcelo Batista, para a gente estar podendo trazer esses cursos de qualificação aqui também para o nosso município. Mas eu deixo aqui essa informação, quem tiver interesse, fazer, porque hoje a gente precisa se qualificar para estar acompanhando o nosso mercado de trabalho. E hoje, dia 13 de maio, para muitos uma data que parece apenas um registro histórico, o dia da abolição da escravidão no Brasil, mas para nós, quissamoenses, essa data tem um significado muito mais profundo. Ela fala de resistência, de identidade e de memória viva. E quando falamos de resistência e de memória viva, estamos falando diretamente do Quilombo de Machadinho, um dos maiores orgulhos da nossa cidade e do nosso estado. Um território sagrado, onde a cultura afro-brasileira é presente com força, onde as tradições não foram esquecidas, foram preservadas, transmitidas e transformadas em legado. Então, quero aproveitar também esse momento aqui para convidar a todos para as atividades que vão acontecer lá no Machadinha, que o dia 17 é a 11ª Feijoada da Liberdade, a tradicional Feijoada da Liberdade, a Missa Afro, oficinas culturais e a emocionante Roda de Jongo, que é mais que dança, é a ancestralidade em movimento. Então, deixo aqui meu respeito, a minha admiração e meu compromisso a cada morador e moradora de Machadinha que mantém suas memórias e tradições vivas. Quero dizer da situação do nosso município, eu vejo, entendo a queda de arrecadação do município, mas eu tenho certeza que Marcelo Batista vai saber, com a sua equipe, muito bem contornar tudo isso, até porque, em 2017, quando ele assumiu, junto com a prefeita Fátima Pacheco, sendo vice-prefeito, foi a pior época da história de Quissamã, onde nós não tínhamos nada. Não tínhamos ambulância no hospital, não tínhamos educação de qualidade, era prédio público faltando energia, era rombo. O verdadeiro rombo era daquela época. Mas eles arregaçaram as mangas e foram para cima, ela prefeita e Marcelo Batista vice-prefeito, e fez uma nova história para o município de Quissamã. Sobre as contas da prefeita, que sempre é muito questionada aqui, que fala de dívidas, aqui já chegou nessa casa, a de 2023, aprovada pelo Tribunal de Contas, 2024 também já chegou. Tivemos a apresentação da Secretaria de Fazenda aqui nesta casa, apresentando o último quadrimestre de 2024, então foi muito bem informado os números, aonde a prefeita gastou, com que gastou. Fala-se muito de 2011, de 2012, mas esse plenário aqui a gente viu e assistiu população entrando aqui pedindo de pirona, porque faltava a época. Se era tão bom 2011, 2012, porque o governo foi o maior, teve a maior rejeição da história de Quissamã. Fátima Pacheco só perdeu uma eleição, por isso essa obsessão, essa vontade, essa perseguição. Fátima Pacheco só perdeu uma eleição, que foi em 2012, com o pseudo apoio do então Armando Carneiro, da vereadora, que hoje citou a prefeita Fátima. Depois disso só foi vitória. Ganhou 2016, ganhou 2020 e fez o seu sucessor. Então, talvez isso seja difícil de digerir, então fica... Agora já quer falar até da profissão nova. Fátima Pacheco não está na prefeitura de Quissamã, está seguindo outros rumos, está trabalhando em outros lugares, outros horizontes, e já querem perseguir a ex-prefeita também no espaço dela de trabalho. Sabe o que eu falo? Já foi falado aqui em extinguir secretarias importantes, porque a Secretaria de Direitos Humanos é uma secretaria importante que dá voz para pessoas que sempre sofreram nesse município. A habitação também é uma secretaria importante que fala de moradia. Mas sabe o que? Uma melhor ideia,
Por que o ex-prefeito Armando Carneiro não pague mais de 60 milhões que está em seu CPF de dívida à Prefeitura Municipal de Quissamã? Essa é a minha ideia. Se o ex-prefeito pagar os mais de 60 milhões que está no CPF dele, que a Prefeitura está cobrando, Marcelo Batista vai estar resolvendo muitos problemas, vai estar resolvendo o problema da juventude ativa, vai estar resolvendo o problema da assistência, da saúde. É só pagar o que deve. Agora não dá para vir aqui querer confundir a população, querer esconder, desviar um passado que todo mundo sabe como que foi essa história em Quissamã. Pegaram a prefeitura em 2004, pós Otávio Carneiro, no tempo áureo, com 15 mil habitantes, com um orçamento histórico, um orçamento brilhante. E agora quer falar que fizeram isso, fizeram aquilo, e que a ex-prefeita, que pegou 2017 uma prefeitura quebrada, pagando precatórios, pagando dívidas de outro prefeito, inclusive da Multiprof, inclusive de time de futebol, agora quer falar disso, quer falar de vitórias, que a prefeita deixou dívida, que a prefeita deixou rombo. Rombo foi a pessoa que ela apoia, a pessoa que está nessa tentativa, que já foram 3 derrotas, já pode pedir música para o Fantástico. É isso que não consegue aceitar. Que a liderança política hoje de Fátima Pacheco, uma mulher que vem de origem humilde, trabalhadora, que tem uma história com o município, secretária, depois secretária de assistência, vereadora, que não pulou, que não passou a perna a ninguém. Eu só acho que a vereadora que sempre fala isso, que está citando muito, tem que ter a coragem que Fátima teve. Coloca o nome dela à disposição para a Prefeitura de Quissamã, que ela é tão boa, que ela sempre faz tão bem, que a saúde foi a melhor, a cultura foi a melhor na época dela. Coloca o nome à disposição, vereadora, que aí a gente vê, tá bom? Por hoje é só, uma boa tarde e até amanhã, se Deus permitir. Com a palavra, vereador Luciano Peçanha. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa, público presente, todos nos ouvem através do meio de comunicação, meu boa tarde. Iniciar aqui agradecendo a Deus, dando força, saúde e sabedoria para conduzir nosso mandato, pedir que continue nos abençoando para que nosso mandato influencie positivamente na vida do quissamanense. Agradecer aqui, registrar a presença da irmã Leide, da Igreja Assembleia de Leite de Deus Ministério Quissamã, que exerce um excelente trabalho aqui na nossa cidade, com as famílias. Muito obrigado pela sua presença. E também do nosso amigo Chico Tampa. Chico Tampa, que é um guerreiro de Quissamã, um excelente profissional da agropecuária de Quissamã. Seja sempre bem-vindo nesta casa. Defender aqui minhas indicações, uma onde eu solicito ao Poder Executivo que estude a possibilidade de estar construindo 2 banheiros na quadra de esportes do Canto Santo Antônio. Está em visita lá ao espaço, está tendo atividades físicas para as mulheres, para as crianças e idosos naquela quadra, e aí fizeram essa solicitação de construção de banheiro, um banheiro masculino, feminino, para que possam fazer lá suas necessidades fisiológicas. Também dá aula de futebol de salão para as quadras de esportes mais afastadas do centro. Eu, que sou nascido e criado no interior de Quissamã, num bairro afastado do centro de Quissamã, e costumo sempre visitar as comunidades mais afastadas, porque eu entendo que o Poder Executivo, o prefeito, nós, vereadores e secretários, a área central já está nos olhos do governante. O governante, quando vem para o centro, quando entra na prefeitura, quando vai resolver alguma coisa, já está vendo os problemas aqui do centro. Mas as áreas mais afastadas são sempre menos atendidas pelo Poder Público Municipal. Então, a gente vê que aqui no ginásio pós-esportivo, graças a Deus, graças à Secretaria de Esporte, tem suas atividades esportivas, mas na quadra do Canto Santo Antônio, de Pindoba, de Beira de Lagoa, em Conde de Araruama, as crianças sentem muita falta de ter um esporte, de ter ali uma atividade esportiva, seja um basquete, um vôlei, principalmente as aulas do Sobradinho, as crianças que moram em Conde de Araruama, em Pindobras, Canto Santo Antônio, Beira de Lagoa, Barra do Furado, têm dificuldade de vir para o centro. Então, que estude a possibilidade de estar levando o que o Poder Executivo oferece no centro também para essas comunidades. Braços do Sobradinho, aula de música, aula de canto, aula de violino, de violão, que tem no Sobradinho, estudar a possibilidade de estar levando para Conde de Araruama, para Pindobras, para Beira de Lagoa, para Barra do Furado. Já tem os professores, já tem os equipamentos, então é só disponibilizar uma van e se organizar para atender também esses bairros mais afastados. Outra indicação minha é em parceria aqui com o presidente da Câmara, Mazinho Batista, que é a construção de uma ponte no Sacarrão.
Sacarrão é uma localidade que fica ali perto de Pindobras, Morro Alto, que é a localidade também do nosso presidente da Câmara, nosso prefeito. Então, estamos aqui em parceria apresentando uma indicação para o Executivo, para que estude a possibilidade de estar construindo uma ponte lá, onde vai atender diversas famílias daquela região, onde as crianças poderão vir para o centro para estudar, Pindobras e Morro Alto poderão ter acesso lá ao Sacarrão, e também está para se instalar lá uma empresa de caldeiraria, onde irá gerar mais de 30 empregos, e aí dará oportunidade a moradores de Pindobras, de Morro Alto, do Morrinhos, acessão nessa ponte. Então, pedi ao Poder Executivo, Secretaria de Obras, ao prefeito, que olhe com carinho as demandas e solicitações desta casa. Finalizar aqui parabenizando os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, todos os profissionais da enfermagem de Quissamã, que são guerreiros, que na pandemia foram quem ficou ali na linha de frente, atendendo a população, colocando sua vida em risco, e fizeram um trabalho brilhante, e naquele momento da pandemia, o mundo entendeu a importância da enfermagem do nosso país, e o mundo inteiro. Então, parabéns a vocês, profissionais da enfermagem. Por hoje é só, muito obrigado. Com a palavra, vereador Marquinhos de Mariquita. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, todos que nos assistem através da TV Câmara, cumprimento o Patrick, que está sempre nos prestigiando. Cumprimento o Patrick, que está sempre nos prestigiando dessa casa, cumprimentando o Patrick, cumprimento a todos. Então, aqui vou defender uma indicação, que é com relação à estrada de Capivarim, para fazer um recapeamento asfáltico, que é uma via importante, que há anos está abandonada, muitos anos que não tem nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de manutenção. Então, pedi encarecidamente o senhor prefeito, secretário de obras, as pastas que é da área, que vá dar manutenção dessa estrada, que é uma estrada de muita importância, está em péssimo estado de conservação. É isso que nós queremos fazer para o povo Capivarim também, aqui em Quissamã, e precisamos de uma atenção toda especial do poder público. E aqui também está falando do Machado, tive final de semana no Machado, pedindo para fazer uma poda daquela cerca viva, né? Também já foi pedido de outros vereadores, o Alexandre Camilo fez até um vídeo solicitando a poda daquela cerca viva, só não é cabível os próprios moradores estando fazendo essa poda. Eles não, sem equipamentos, sem material apropriado para estar fazendo essa poda. Nós temos tem uma empresa que está dentro do contrato para fazer esse tipo de serviço. Vai lá com um morador desse, vai lá que ele se machuca por falta de equipamento, de máquinas, de aviamento, de ferramentas para estar fazendo esse tipo de serviço. Também pedi para estar colocando mais braços de luz lá no Machado, que é um pedido, foi Armando Lio, um forte abraço para esses guerreiros do Machado, que foram lá, a gente está precisando de mais braços de luz, fazer essa poda. A poda foi feita por morador, ela não tem as ferramentas adequadas, para que acontece um acidente. E aí? Responsabilidade de quem? Tem uma empresa que tem um contrato para fazer esse serviço. A gente está pedindo encarecidamente, já foi feito em outros lugares, vamos pedir que faça no Machado também. E está falando também da obra de Caxias, mais uma vez, mais um aditivo de tempo de 90 dias. Só esse ano é o segundo aditivo de tempo. Ontem mesmo tive com uma moradora, com um neném, ela falou, minha filha, não sei nem se é menina ou menino, que eu não prestei atenção. Aqui, meu neném tem um problema respiratório. Quando que vai entregar essa obra? Rapaz, agosto de Deus, quando Deus se permitir, que nós tínhamos recurso, tirando 350 mil reais da obra de Caxias e colocaram em outros lugares. Não, sem previsão. É um desrespeito com nós de Caxias. Uma obra que foi orçada em um pouco mais de 9 milhões, está chegando em 15 milhões e não terminou. Passou de 15 milhões? Sei que foi orçado em um pouco mais de 9, é tanto aditivo de prazo, aditivo econômico e aditivo, e ultrapassou 15 milhões, e estamos com a Porto da Ribeira e outra rua, que inclusive é a rua que eu moro, mas
praticamente foram lá, fez um paliativo, que não resolve, melhorou porque estava intransitável. Mas nós precisamos que finalize essa obra. Senão, é complicado. E eu sou muito cobrado, e com certeza tem que cobrar mesmo. Sou morador do bairro, nascido e criado ali. Então, é isso que nós queremos, que a cidade avance. E outra coisa, a vereadora orientou no começo do ano, fazer contenção de despesa. O que nós fizemos? O que nós fizemos? O que o governo fez? Criou mais despesa. Quando você cria 2 secretarias, não sou contra cada governo, mas tinha que esperar um momento melhor, que agora, depois de criado, é difícil para tirar. Mas, com certeza, ele vai fazer as suas avaliações, aonde deve cortar. Vão cortar em quem tem mais, como eu já falei, vão cortar na carne, na nossa carne, no vereador, no secretário, no prefeito, no vice-prefeito, e quem tem os salários melhores, pelo menos momentaneamente, para a cidade voltar a respirar, porque não é falta de recurso. Aqui os números são claros, muito claros. Foram mais de 125 milhões em 3 meses, janeiro, fevereiro e março. E a gente precisa saber onde está indo esse dinheiro. Nós recebemos, só do royalties do petróleo, 53 milhões e meio, só de royalties do petróleo, esse ano de 25. Então, a gente está aqui para apoiar. Você vê que nós somos a oposição, mas quando vem remanejamento, nós votamos a favor, nós damos governabilidade. Não pode dizer que a oposição embaçou, que o governo não está andando por causa da oposição, não. Até porque nós somos 3. Somos voto vencido, se fosse o caso, que não é. Quando tem que votar da governabilidade, nós votamos favorável. Hoje foi bem claro para onde que nós fizemos, que tem que dar mesmo. Está mostrando para onde vai o dinheiro, os recursos, saúde, pagamentos. Então, olha, no passado aqui dizia que a oposição que trabalhava, mas na verdade a oposição nunca atrapalhou, porque era uma minoria. E como se é minoria, somos voto vencido. E voto vencido passa o que quiser. Que o governo acha que é necessário. E a oposição nunca fizemos a oposição em coisas que vêm de boa para o povo. Então, a vereadora também falando da saúde, não é só medicamento, nós estamos servindo de chacota. Eu fui em Macaé sábado, acho que foi chacota, uma brincadeira que eu não gostei, que nós estamos com o nosso autoclave quebrado, nós estamos levando o nosso material para esterilizar no HPM. Aí é um carro com técnico de enfermagem, é toda uma despesa. Até sábado, de repente, já consertaram. E pelo menos tinha uma empresa, tinha um contrato para fazer essa manutenção. Foi de brincadeira, mas eu não gostei, que eu não sabia, eu fui até no quê? Aí eu queria saber se realmente existe, é verdade, mas claro que é verdade, que o cara não ia, nós somos um hospital, o hospital do HPM, falou, nós temos uma demanda muito grande, vocês são uma cidade milionária, um autoclave quebrado há vários dias, não sei se procede, mas ele não estava de brincadeira, porque não estava lá, fui levar um paciente para visitar uma pessoa, aí eu vi uma brincadeira que eu não gostei. Mas, a hora que nós chegamos no nosso município, milionário, a gente servindo de chacota em outros municípios. Um simples autoclave que estava quebrado, vocês já estão mais de 15 dias trazendo material para ser esterilizado. Eu sei que é uma parceria, isso pode dizer, mas olha, nós temos aqui uma demanda enorme para estar fazendo isso, perdendo, que ele quis dizer, estamos perdendo tempo. Em tempo de estar esterilizando o material de vocês, nós podemos estar esterilizando nosso próprio material aqui. Mas vamos fazer o quê? E é isso que deixa a gente chateado. Nós estamos falando de Quissamã, que já entrou nos 3 primeiros meses, mais de 125 milhões. Entendeu? Temos que dar um bom destino para esse dinheiro. Tem que cortar, vamos começar por cima, cortar na própria carne. Cortar por cima, não podemos cortar aluguel social, não podemos cortar do jovem, não podemos cortar do pai, daquelas pessoas que precisam. Nós sabemos que hoje tem muitas pessoas, a avó, o pai, ele é o carro-chefe da família, que ajuda no orçamento mensal, e quando você tira 300 reais, mas só 300, tem gente que 300 é muito. Tem família que faz muita falta
Vão evitar de cortar por aí. Vamos ter uns contratos que podem dar uma enxugada. Então, vamos ver aonde tem que tirar de verdade. Também aqui nós fizemos uma cobrança, o vereador também fez uma cobrança, foi pago, as diárias do motorista foi pago no mês de março. Agradecer ao secretário de Transporte. Pedimos, com certeza, nenhum dos secretários está brincando, tem as dificuldades, mas assim que pode, está fazendo os pagamentos. E o secretário também tem que ter pulso também, pedir, eu quero, eu preciso disso. Não pode se agarrar ao poder, não, gente. Se me der uma caneta sem tinta, tem que ter tinta, o secretário tem que ter autonomia. Prefeito, é assim, assim, assim. Se não for assim, não quero, bota outro. Não podemos se agarrar ao poder de secretário, de vereador, de prefeito e vice-prefeito. Nós temos que fazer dos nossos mandatos o melhor para cada um cidadão e cidadã de Quissamã. Por hoje é só, até amanhã, se Deus assim permitir. Bom, boa tarde a todos. Deixar aqui meus sentimentos aos familiares e amigos do nosso saudoso Nilo Davan. Parabenizar a toda a equipe técnica de enfermagem, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Também parabenizar a minha grande amiga, Dona Margarida Braga, mãe de Rosilene, funcionária desta casa. Que Deus continue te abençoando, continue sendo essa pessoa alegre, divertida. Que Deus te dê muita saúde para você seguir sua vida. Um grande abraço, minha amiga. Por não constar mais nada para a ordem do dia sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Quissamã, declaro encerrada esta sessão.